Nós estávamos falando sobre a criança entre 2 e 6 anos. Aquilo que o Piaget chama de período pré-operatório. E nós falamos algumas coisinhas da dificuldade dessa criança estabelecer categorias físicas, um pouco do seu padrão de pensamento. E quando nós falamos um pouquinho desse padrão de pensamento, acho importante nós pararmos para podermos pensar que essa criança, uma das coisas que ela não consegue fazer é estabelecer checagem de realidade, conforme nós já falamos. E é exatamente por isso que ela trabalha com uma mistura de realidade e fantasia. E os senhores podem perguntar por que isso é importante. Vejam, ela está trabalhando com imagens mentais de estocagem, ou seja, ela está acumulando experiências minêmicas. Ela ainda não consegue separar realidade e fantasia e ela não consegue ter imagens mentais antecipatórias. Então é muito difícil para ela avaliar consequências daquilo que ela faz. Paralelamente, ela começa a desenvolver nesse momento um padrão moral. Aquilo que nós chamamos de moral heterônoma, que vem de fora para dentro e não a partir de uma construção própria desse indivíduo. Nós podemos nos perguntar por que é importante isso. Bom, em primeiro lugar, isso é importante porque, como eu já falei, nós somos bichos gregários. Para que nós vivamos em grupo, e esse grupo é fundamental para a nossa sobrevivência, nós precisamos aprender a conviver com ele, e conviver com ele e nele significa atitudes colaborativas, atitudes de respeito e atitudes de trabalho compartilhado. Bem, essa moral heterônoma, só para dar um exemplo, ela vem, como eu disse, de fora para dentro e, portanto, ela vem a partir dos pais, que são as figuras mais importantes, quer queiramos, quer não queiramos. Por mais que a modernidade tenha desqualificado o papel de pai e mãe, são as duas figuras mais importantes. Então, se eu pergunto para uma criança de 4 anos, o que é pior? Quebrar um prato sua mãe vê ou 2 pratos escondidos, com certeza ela vai responder assim, 2 pratos escondidos. Diferente do se eu pergunto para um menino de 8 anos, o que é pior, e ele vai falar também quase que com certeza, é melhor 2 escondidos porque eu não apanho ou eu não sou castigado. Mas o raciocínio é diferente. Um avalia a consequência, tem a noção do que já lhe foi ensinado de certo e errado, e o outro não. Por que isso é importante? Porque é muito frequente nós recebermos mães que falam assim, eu já cansei de explicar para ele e ele não entende. Eu costumo brincar e dizer assim, mas ele não entende mesmo, ele tem 4 anos. E aí a mãe surpresa fala, o que eu tenho que falar para ele? É simples, aquilo que a sua avó falava. Não pode fazer isso porque eu não deixo. Eu sou sua mãe e sou eu que dou as normas aqui. Ponto, só isso. Então isso não é ser repressor, não. Isso é ser civilizador. É passar conceitos, é passar normas, é passar possibilidades que permitam a esse indivíduo conviver em grupo. Senão nós temos que tolerar esse bando de selvagens que aos domingos invadem os restaurantes, quase derrubando os garçons, e que não têm a menor noção e da maneira como estão sendo educados, não vão ter, do que é convivência em grupo. Paralelamente a isso, essa criança começa a se valer de jogos simbólicos. Você chega num dado momento, vê seu filhinho deitado no sofá, de olho fechado, e fala, o que você está fazendo? Ele diz assim, eu estou fingindo que eu estou dormindo. Na verdade, ele está fazendo um jogo de imitação que vai evoluir para um jogo simbólico. Você chega e vê sua filha brincando com a Barbie, por mais politicamente incorreto que vocês achem que isso seja. E ela fala assim, agora é tarde, você vai deitar,
senão eu brigo com você. Aí ela espera um pouquinho e fala, mas como você foi boazinha, hoje eu deixo você assistir mais televisão. Na verdade, ela copiou a mãe até um determinado momento, pela dificuldade de separar real e imaginário, que nesse caso é uma vantagem, ela corrige a situação, diminui a ansiedade e a própria frustração. Então, brincar para a criança é fundamental. Isso é completamente diferente de quando nós falamos para um pai ou para uma mãe que brincar é importante. E ela diz assim, mas ele está numa escolinha de futebol. Escolinha de futebol não é brincar. Escolinha de esporte não é brincar. Isso é uma escola, onde ele aprende normas, regras e técnicas para ter uma execução competitiva em uma determinada modalidade esportiva. Só isso. Brincar significa liberdade, escolha, criação. E uma criança nesse momento também começa a se valer do grafismo, que num primeiro momento é sensório motor. Usualmente ela segura o lápis com preensão palmar, faz rabiscos sem significado. Esse rabisco evolui. Ela passa para uma garatuja, uma bolinha, que gradualmente ela coloca uns apêndices filiformes, transforma nos badamecos girinos, que vão tendo um contexto e que ela atribui um significado depois. Significado de acordo não com o que ela vê, mas com o que ela sabe. Com o que ela sabe a partir do que ela incorpora da realidade, não do discurso. E aí, se os senhores pegarem um desenho de uma criança dessa idade, os senhores vão ver que ele evolui gradativamente para diferenças exteriores em relação a sexos e depois que ela evolui em relação a tamanhos também. Gente grande e gente pequena. E é isso que vai permitir esse indivíduo estruturar a realidade. Portanto, algumas coisas que nós falamos, que a criança nesse momento já tem condições de escolher e decidir, são bobagens puras. Até a próxima conversa.